Maravilha! Bom, a partir de agora, a partir dessa aula, a gente vai começar a ver o CSS Grid, né? Eu expliquei lá, então, naquele slide ainda que a gente ia ver três coisas, né? A gente acabou de revisar, então, o Flexbox, né? Eu fiz aquela revisão ali e tal, a gente fez um exercício meio genérico ali com o Flexbox. Na verdade, eu fui explicando mais, né? Como o Flexbox funciona, meio que como revisão. E agora sim, a gente vai entrar no CSS Grid. E com o CSS Grid, a gente já vai fazer o nosso primeiro exercício, né? Porque é meio chato, né? A gente ficar fazendo aquele monte de coisa genérica que a gente fez no Flexbox. Mas como era só revisão, a gente fez daquele jeito. E agora sim, a gente vai entrar no exercício muito legal aqui. E essa aula, então, é pra isso. Eu vou te apresentar o que a gente vai fazer, vou te dar mais ou menos uma visão geral. E bora lá então conhecer o nosso exercício, o nosso layout aqui, tudo mais que a gente vai fazer com o nosso CSS Grid, beleza? Bom, aqui é o seguinte, eu fiz um layoutzinho aqui, como se fosse uma página inicial de um site e tal. É fictício, né? Não existe esse site. E quando eu pensei na questão do CSS Grid e tudo que ele proporciona pra gente de flexibilidade de desenhar um layout, né? Eu automaticamente me lembrei do trabalho do artista Piet Mondrian, né? Ou só Mondrian e tal. Então eu fiz um site inspirado nisso, né? E na arte dele. E, bom, saiu isso aqui e basicamente encaixa muito bem na nossa proposta, né? Então o Mondrian, ele tinha essa arte aqui, né? Aqui eu até coloquei um trabalho dele aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o trabalho do Mondrian, tá? Bom, vale a pena você, talvez, depois que terminar esse vídeo aqui, antes de ir para a próxima aula, vai no YouTube, dá uma olhada aí no Google, tal, dá uma lida sobre o trabalho do Mondrian, tal, e o movimento que ele criou, né, que é esse movimento The Still, que na verdade era uma revista, tal. E, enfim, tem muita coisa legal sobre arte que é bom a gente saber para a gente conseguir aplicar nos nossos projetos, tá? Então essa interface aqui é muito inspirada aqui no trabalho do Mondrian, que tem essas linhas retas e cores primárias, beleza? Então bora lá conhecer. Bom, aqui a gente tem então dois frames aqui nesse arquivo do Figma que eu também compartilhei com você. Provavelmente vai ter o link aqui para você entrar direto aqui no link do Figma e copiar para o seu Figma aí, tá? E eu vou tentar anexar também o próprio arquivo .fig, tá? Do Figma. Então você pode fazer o download ou clicar no link e copiar aí para o seu workspace do seu Figma, beleza? Então aqui a gente tem um site que chama o Modernista, ele tem um menu aqui, ele tem um carrinho, né? Porque é como se fosse para vender produtos modernistas, né? Mobiliários e tal. E que tem um botão de sair, como se a pessoa tivesse logada e tal. Essas funcionalidades a gente não vai fazer elas, tá? O nosso foco aqui mais é montar esse layout com CSS Grid, né? E qual que é a peculiaridade desse layout? Ele tem todas essas quebras aqui, tá vendo? Então a gente tem uma barra que vem até aqui, a gente tem outro bloco aqui amarelo, aí a gente tem esse bloco branco. O bloco azul, ele ocupa 2/3 dessa área toda aqui. Então todas essas quebras aqui no layout a gente consegue fazer elas com o CSS Grid, por isso que eu escolhi esse layout, esse projeto, desenvolvi essa interface aqui, porque vai dar pra gente explorar bastante todos os conceitos do CSS Grid. Então na verdade é um layout feito basicamente para a gente conseguir aprender CSS Grid, tudo que é necessário, tudo que tem no CSS Grid bom que a gente pode usar, beleza? Bom, aí aqui é conteúdo, cada bloco desse tem conteúdo, tal, imagem, texto, botão, menu, logo. Basicamente é conteúdo normal que se você fez o nosso curso de front-end essencial, né, front-end design essencial, você já vai saber fazer isso aqui com os pés nas costas, né? Enfim, pé nas costas? Não, quem fala isso? Não sei. Enfim, bora continuar aqui. E aí, aqui a gente tem então essa grid, tá? E isso aqui é a alma, é o segredo por trás, é a coisa invisível que tem quando a gente usa CSS Grid, tá? Então, basicamente, o CSS Grid a gente vai ver nas próximas aulas com calma, mas só te dando uma visão geral, tá? O CSS Grid, ele vai pegar todos os blocos que a gente tem e dividir eles entre colunas e rows, tá? Eu vou falar em inglês porque é um nome que a gente vai usar lá no CSS. Então vão ser columns e rows, beleza? Row é horizontal, column é vertical. Então ele vai pegar todas as ocorrências e criar essa grid aqui pra gente, tá? Essa grid imaginária. E nessa grid imaginária, o que a gente tem que fazer lá
no nosso HTML e no nosso CSS. A gente tem que começar a entender esses elementos. Então, por exemplo, eu vou dar um zoom aqui só para ficar melhor para ver. Agora foi muito, deixa eu colocar aqui uns 80%. Um pouquinho menos, 75%, acho que vai dar certo. Beleza. Então aqui, ó, acho que vai ter que ser menos, né? 65. Aí, agora fechou. Bom, então aqui é o seguinte, tá? O que que rola? A gente tem o nosso header aqui, ó. Eu mantive o mesmo elemento aqui, ó. Esse elemento branco, tá? É o mesmo de cá. Eu só coloquei a cor branca em todos eles. Aqui seria aquele amarelo e assim por diante, beleza? Então, esse nosso elemento aqui, ó, ele ocupa 1, 2, 3, 4 colunas. Bruno, mas de onde saíram essas colunas? É como eu comentei, qualquer divisão que a gente tenha no layout, então a gente tem uma divisão aqui, a gente tem outra divisão vertical aqui, a gente tem outra divisão vertical aqui, e a gente tem outra divisão vertical aqui. Então, qualquer divisão vertical, o CSS Grid ele vai traçar essa linha imaginária de fora a fora, de lá de cima até embaixo. Então, por isso que a gente tem daqui o espaço todo, né, dessa barra do topo aqui, ela ocupa 4 colunas do CSS Grid, beleza? E aí o último aqui ele ocupa uma coluna só. Então, esse primeiro que ocupa 4 colunas eu chamei de header 1, tá? O último aqui eu chamei de header 2. E o CSS Grid ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o primeiro elemento, depois ele vai pegar o segundo elemento, aí ele vai para a próxima row, para a próxima linha, né? Pega o próximo elemento que é o banner. E aí o nosso próximo elemento que é o banner, ele faz o quê? Ele ocupa só 2, ao invés de ocupar 4, igual fez o header aqui. Então ele vai pegar o banner coluna 1, coluna 2. E aí ele já vai para o próximo elemento, Mondrian. O Mondrian, ele já dá uma diferenciação dos outros que a gente viu até agora. Por quê? Porque ele ocupa 1, 2, mas depois ele ocupa mais 2 embaixo, tá? Então ele não vai só para a direita, digamos assim, ele não vai só na row, ele vai na coluna. E é isso que o CSS Grid tem de diferente até do Flexbox, tá? O Flexbox, ele é unidimensional, digamos assim. Lá no Flexbox a gente tem que escolher o Flex Direction, ou é row ou é column, né? Aqui a gente tem como trabalhar nos dois sentidos, então ele é bidirecional. E é isso que faz o CSS Grid interessante de trabalhar com ele, tá? Porque a gente consegue começar a criar esse tipo de layout aqui, onde a gente tem aqui ocupando uma coluna, mais 2 rows, tá? Que é o caso aqui então. A gente tem, na verdade são 2 colunas, né? Então 2 colunas e 2 rows, beleza? Então a gente vai fazer isso. E é isso que a gente tem que começar a prestar atenção, que muda também, tá? Tanto do box modeling lá, que a gente está acostumado lá atrás, né? Com grid do Bootstrap. Box modeling é o quê? Padding, margin e border, né? Então a gente está acostumado com o box modeling, depois veio o Flexbox e agora o CSS Grid. Então essa é a diferença do CSS Grid, tá? É um outro jeito completamente novo da gente montar ali a grid do nosso layout. E aí assim por diante. A gente estava vindo aqui na row, né? Aí o próximo elemento é o texto, né? Então o texto vai ocupar uma coluna e 3 rows, beleza? Aí a gente está fazendo esse sentido aqui, ó. Vem aqui até no final, depois volta lá no começo, vem até aqui no final, chegou aqui no texto, ele vai até aqui no final na vertical, não interessa. O próximo elemento pra gente, a gente volta aqui no começo de novo, e aí a gente tem aqui, ó, o Rietveld, que é um nome de outro artista da época, arquiteto e tal. E é esse bloco amarelo. E aí o bloco amarelo do Rietveld ocupa uma coluna e 2 rows na vertical. E assim por diante, o vermelho também faz a mesma coisa. E aqui depois a gente já vem aqui para o branco, que ocupa uma coluna e uma row, e o preto que ocupa uma coluna e uma row, e termina o nosso layout, belezinha? Então, isso aqui é uma visão geral. Eu sei que eu expliquei rápido e talvez você não esteja conseguindo imaginar como vai ser isso na prática. Bruno, como é que eu monto isso e tal? Fica calma, a gente vai fazer passo a passo e eu te garanto que você vai aprender a usar CSS Grid nos seus projetos, você vai gostar. Eu gostei, eu gosto, eu não uso em todas as páginas, tá? E isso é outra coisa que a gente tem que aprender, qual que é a hora certa de usar, mas é muito legal. E então a partir da próxima aula a gente já vai começar a botar a mão na massa, belezinha? Então é isso, te vejo na próxima aula.